Pronto. Já. Muito bem. Perfeito. Acho que deu, né? Deu. Vamos na sorte. Vamos lá. Muito bem, estou aqui com o pastor e deputado Marco Feliciano, que nos cedeu gentilmente essa entrevista exclusiva para o Jornal O Estado e também para o meu grupo. Como é que eu desligo isso, pastor? O que deu aí? Chamada de telefone. Você tem que colocar no modo avião. Ok. Gravando. Muito bem, estamos aqui com o pastor e deputado federal Marco Feliciano. Deputado, muito obrigado por o senhor nos atender gentilmente, né? Viemos de Campo Grande, representando o jornal O Estado e também o grupo Saiba Tudo Aqui, para entrevistar o senhor que é um dos deputados mais, eu não diria polêmico, ou polêmico, posso usar essa palavra? Atuantes, né? Atuantes, é Porque o verdade. deputado que não aparece num parlamento é porque ele não faz nada. Mas em alguns casos o senhor acaba sendo polêmico um pouco, né? O que é polêmica? Polêmica é aquilo que divide opinião. Então eu sou polêmico. Polêmica é quando você tem uma opinião própria, formada, e você luta por ela. Então, se isso é ser polêmico, eu sou polêmico. É isso. Muito bem. Deputado, eu queria falar para o senhor é um dos maiores defensores da família. E isso é uma questão que atualmente tem sido muito sensível ao povo brasileiro. Haja vista aí tamanha os ataques que a família tradicional tem sofrido, não é? Principalmente com pautas progressistas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, como podemos, digamos, entre aspas, salvar a família tradicional, manter a família tradicional, porque todo mundo sabe que a família é o alicerce da sociedade, uma vez ela desconstruída, toda a sociedade acaba entrando no caos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Você bem disse aí que eu sou talvez o maior defensor da família aqui na Câmara. Na verdade, é porque eu fui o primeiro. Né? Em 2013, quando eu fui eleito, em 2010, quando eu fui eleito deputado federal, não havia aqui nenhum tipo de proteção ou um grupo de deputados que protegesse a família tradicional, a família civilizatória. Eu fui o primeiro a fazer denúncias, sofri demais por conta disso, era uma voz solitária em 2010, 11, 12, e depois que eu apareci na televisão, na questão da Comissão de Direitos Humanos, você lembra? Sim, sim. De tudo aquilo, o Brasil acordou e hoje nós temos aí o país todo, né, lutando nessa questão contra a ideologia de gênero, contra a desconstrução da imagem da família. É possível proteger a família tradicional hoje? Eu estava num programa de debate dia desse, né, eu estava até dizendo, será que o preconceito hoje é de fato com os arranjos familiares ou o preconceito é com a família tradicional? Que em nome dos arranjos familiares, né, ou seja, de pessoas que não têm uma família coesa, de pai, mãe e irmãos, famílias diferentes, né? Famílias que nós chamamos de arranjos familiares. É um filho, um menino criado com o tio, criado com o avô, ou uma criança criada por dois pais, por duas mães, etc. E tal. Antigamente, essas minorias, né, parece que não tinham voz. Hoje, quem não tem voz é a família tradicional. Ela sofre ataque da mídia, sofre ataque dos intelectuais, sofre ataque da cultura, sofre ataque da música. Parece que nós estamos vivendo um tempo de uma reengenharia, né, social. Estão querendo reinventar a roda, estão querendo reinventar a raça humana. E tudo isso em detrimento da Constituição Federal, que foi rasgada, de uma série de meninos e meninas lobotomizados nas universidades, não sabem o que defendem, não sabem, por exemplo, por que em 88 o Constituinte deixou escrito na Constituição que só poderia ser convertido em casamento a união entre um homem e uma mulher. Né? O próprio artigo diz, para a proteção do Estado. O que é o Estado? O Estado vem antes da nação, né? Ou melhor, o Estado vem depois da nação. E antes da nação vem a família, vem a sociedade. E antes da sociedade vem a família, ou seja, a família é a célula nuclear de uma nação. Então, o Estado ele seria a figura jurídica. O Estado, hoje, ele recebe muito mais força do que a nação, que é a família unificada, constituída, né, de homem, mulher, criança, etc. E tal. Então, como há uma luta incessante sobre isso,
E as pessoas parecem que têm medo, têm vergonha de colocar a cara a tapa. Exato. Daí vem a questão de ser polêmico, como você disse. Eu não me deixo intimidar por mimimis, por esquerdistas, não me deixo intimidar por pseudo-intelectuais, por semi-intelectuais. Eu tenho o meu pensamento, eu tenho a minha lei moral interior. Né? Antes da liberdade sexual de qualquer pessoa, vem a minha liberdade de pensamento. Penso, logo existo. Se eu não penso, logo não existo. Então é mais ou menos por aí. É verdade. Hoje em dia, realmente, como o senhor disse, eu não defendo nem A nem B mesmo, porque aqui na entrevista nem posso esboçar muita opinião. Né? Mas a gente percebe realmente um amedrontamento da sociedade. Né? Parece que 90% da sociedade conservadora que nós temos aqui dentro do Brasil, eu acho que chega a 90% tranquilamente. 88% de cristãos, o último IBGE diz. Levando aí uma intimidade de 10. É uma coisa estranha, não é? É porque ninguém quer sair da sua zona de conforto. É aquele negócio do deixa disso. Né? Enquanto você está vendo a porcaria acontecer aqui na televisão, você se escandaliza, você vê as reportagens, você se enfurece. Quando é com o seu vizinho do lado, você se cala. Porque você não quer se passar por um ser alienígena, porque é assim que eles me veem. Um implicante, um encrenqueiro. A imprensa, a grande imprensa, né, a grande TV, eles me veem como um alienígena, como se eu vivesse no mundo da idade medieval. Né? Eles acham que porque eu defendo pai, mãe, crianças, porque eu defendo a união natural, porque sem a família civilizatória não haveria civilização. O que é a família civilizatória, para quem está nos assistindo? É homem e mulher. Só pode reproduzir um homem e uma mulher. Os gametas masculinos e o óvulo feminino. Uma vez fecundados, nasce uma criatura. Então, como é que dois homens podem gerar filhos? Dar continuidade como é que duas mulheres podem dar continuidade à espécie? Alguém pode dizer, mas temos muitas pessoas no mundo, então faça o seguinte, pegue 500 homens e coloque eles numa ilha e deixe eles isolados lá. Dê tudo para eles. Dê internet, dê evolução, dê comida, dê substância, dê tudo. Vai acabar. Vai zerar. Volte lá daqui 100 anos, não tem ninguém. Então, há que se ter uma proteção em cima disso. E outra coisa, tem um fato para as pessoas não se atentam muito. Eu viajo muito para a Europa. Quem conhece, por exemplo, a Inglaterra, a França, vamos pegar a França, que acho que é o país que mais representa o que eu penso hoje. A França é onde nasce, né, o berço da esquerda, né, o berço das esquerdas é a francesa, a Revolução Francesa. E é lá que nasce a luta pelos direitos das minorias, é lá que nasce o feminismo. A França tem uma certa vanguarda nessas pautas, vanguarda em tudo isso. Pois bem, o país onde nasceu tudo isso hoje passa por uma prova, um aperto, uma luta que eles não sabem como sair mais. Se livrar disso. Em nome do feminismo, a mulher, a igualdade entre homem e mulher, a mulher saiu de casa, foi trabalhar, e é notório, eu apoio toda mulher que trabalha, não tem problema nenhum com isso, mas as mulheres francesas foram trabalharam tanto que não constituíram família. Eu acho que até vou emendar, abrir uma parte aí, deputado, eu vou emendar para o europeu, né? Eu, particularmente, uma época, quando vivi na Itália, nós percebíamos também algo muito parecido, inclusive na época o Papa, eu não lembro se era o Ratzinger ou se era, acho que sim, ele, ou o antecessor dizia o seguinte, falou, os italianos têm que fazer filho. Né? Hoje eu vou falar do italiano, porque eu estava lá na Itália, mas isso se estende à França, como o senhor disse. Quer dizer, eles estão protelando para casar ou não estão casando, e quando casam, já estão com uma certa idade, também filho já fica em segundo plano, e isso quando casam. Né? Então, a França tem um agravante. Está diminuindo a população. A França, além desses 3 requisitos que você falou, tem um agravante. Apostam demais no aborto. Não só no aborto, mas no casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, olha só, quando a mulher vai para o trabalho e não casa, quando o casal evita ter filhos, quando você protela, quando você pede para as pessoas do mesmo sexo se unirem, e quando você aprova o aborto, você mata a civilização. Resultado da França, não tem filhos. Qual é o maior patrimônio de um país? Câmara Cascudo disse, né? O maior produto do Brasil é o brasileiro. É o brasileiro, a sua cultura, as suas raízes. O maior produto da França é o francês. Só que a França tem uma terra bonita, rica, mas não tem filhos. Como não tem filhos, eles tiveram que abrir as suas fronteiras e começaram a receber imigrantes. Qual é o imigrante com a mão de obra mais barata do mundo? É o muçulmano.
que tem 10 a 15 filhos. O senhor não acha que essa política de fronteiras abertas também é um grande equívoco? Veja só, falar isso agora aqui os progressistas... Eu vou apanhar ali na rua. Não, os progressistas querem o caos. Eles querem o caos, eles querem o mundo que não existe, eles querem uma pauta que existe só no papel. É o comunismo. Quantos anos o senhor acha para a Europa se transformar Não vai uma geração, não vai uma geração de 40 anos. Olha só, a Inglaterra, que foi o maior país cristão do mundo, que enviou missionários como John Wesley, fundador da Igreja Metodista, né? Hoje o prefeito de Londres é muçulmano. Pois é. Então, mas nada contra a religião muçulmana em partes, né? Eu sei que nem todo muçulmano é radical, mas um estudo feito pelo FBI há pouco tempo atrás diz que os atentados o mundo tem 2 bilhões de muçulmanos. E desses, estima-se que de 20 a 25% sejam extremistas. Então você põe 20% de 2 bilhões, um quarto, você tem 400 milhões de homens prontos para morrer pela causa. Então, nós corremos um grave risco, sim. Sem dizer, né, pastor, que o muçulmano, ele dificilmente ele muda a sua cultura. Sua cultura vem de criança enraizada e ele morre por aquilo. Ele morre por aquilo e ele mata por aquilo. Né? Então, principalmente estamos quando ele é extremista, radicais, né? Extremistas radicais. Então, olha o que aconteceu com a França. Em nome disso, a França está islamizada, estão escravos de atentados, que não tem controle, é uma população muito grande, não tem filhos. Dentro de uma geração ou menos, a França inteira será islâmica. Os islãs fazem 10, 15 filhos cada um. Os cristãos amorteceram, morreram, filosoficamente falando, não evangelizam mais. É careta você andar com folhetim, você evangelizar uma pessoa. Esses dias na Bolívia, o índio, o Evo Morales, criou uma lei para que fosse proibida você entregar um folheto de uma igreja na mão de uma pessoa. Daqui do Brasil. Pena de prisão. Sim, fui para cima deles, juntamos os deputados do Mercosul todo e ele voltou atrás. Ele revogou. Foi. Mas olha como isso não. Assim, já é uma coisa que está aqui do lado. Exatamente. O Brasil era para ter acontecido isso se a Dilma Rousseff não caísse. Eu me lembro que o decreto 842, não sei se você chegou a acompanhar, nós colocamos o nome de decreto bolivariano. A Dilma, com esse decreto, ela estava criando um conselho de notáveis no Brasil, representantes da sociedade, queriam opinar acerca daquilo que o parlamento faz ou deixa de fazer. Mas o parlamento já é eleito pelo povo. Olha a ideia deles. Cria um grupo de notáveis indicados por ela. Esse grupo pode ir contra o parlamento, como aconteceu com Maduro. Maduro criou esse grupo de notáveis lá. Né? Esse povo oprimiu o parlamento, fechou o parlamento. Quer dizer, não servia mais para nada. Pois é, entrou num regime ditatorial. Então era tudo isso. Quando as pessoas me veem aqui, pastor, o senhor só fala disso, não tem outra coisa para o senhor falar? Aqui em Brasília não dá para você ser clínico geral. Me parecem que elas não têm, a grande maioria das pessoas, o seu senso comum, parece que não tem noção da amplitude desse assunto e o que está por trás de tudo isso. Com certeza. Eles não têm... Eles ainda não se tocaram do que pode estar, do que está por trás. A visão do leigo é superficial demais. E como eu disse, aqui em Brasília, você não tem como ser um clínico geral. Você tem que se especializar em uma área. Então já tem deputados que cuidam da saúde, já tem deputados que cuidam da segurança, e eu vi que a família estava desguarnecida. Comecei essa luta, criei um grupo de deputados, hoje nós temos um grupo de deputados católicos e evangélicos que lutamos essa pauta, mas parece que é uma luta inglória e vã. Que por mais que a gente lute, por mais que a gente fale, mais a pauta e a agenda da esquerda cresce no país, mesmo tendo falido o PT, o PSOL, o PCdoB, hoje o PSB também, alguns partidos de esquerda, eles têm a cartilha de Lenin na mão. Eles seguem a risca. Eles são leninistas, e mesmo alguém dizendo que não existe mais comunismo, o muro de Berlim caiu, o comunismo é uma religião. Eu vejo da seguinte maneira, as pessoas falam, não existe comunismo. Não é porque não estão, de repente, praticando aquele comunismo, o saudoso comunismo, ou seja, romântico, que ele não existe. Não é? Está aí sim. Ele
isso que Não pensa é porque que não você está existe. olhando para o mar e não vê um peixe-serra que ele não existe Eu lá acho que é a dentro. mesma coisa do globalismo, né? Se fala muito do globalismo, mas esse negócio de globalismo não existe. Fala, não é porque você não está vendo que ele não está sendo, A que ele não está pauta, acontecendo. a agenda é tão pesada que você assistiu o Oscar essa semana. Assisti um pouquinho, mas é muita, como o senhor disse aí, está muito mimimi. Inclusive o Oscar caiu 17%. Eu sou mimimifóbico. Eu estou ficando igual você. O Oscar, nesse ano de 2018, a audiência caiu em 17%. Vem caindo por quê? Porque não é mais uma entrega de um prêmio para alguém que tenha talento literário, talento de dramaturgia, não é mais beleza, nem sinfonia. Não. É militância política. Militância e ativismo político. Né? Dificilmente chega um vencedor do Oscar lá também não aproveita para fazer um discurso. Eu vi lá uma atriz falando contra o desarmamento, só que ela chegou lá com um guarda-costas. Pois é. É A polícia estava toda lá guardando, e é contra o desarmamento. Assim fica fácil. São hipócritas, são ignorantes, ou gostam de jogar para a plateia. Né? É verdade. Deputado, eu vou pedir uma pausinha e a gente volta no segundo bloco. Perfeito, Okay? Vamos juntos. O senhor entendeu por que eu dei uma pausinha? Sim. Porque a bateria riu. Ou melhor, não riu ainda, mas... eu vou dar... Muito bem, vamos com a segunda parte aqui com a entrevista com o Marco Feliciano, deputado, e o pastor Marco Feliciano. Quantos seguidores o senhor tem no Facebook? 4.600.000 4 seguidores. milhões e 600 mil seguidores. No Instagram tem 1 milhão e no Twitter 500 mil. Estamos quase empatados. São 3 grupos. Sério? Você já tem quantos? Eu devo ter uns 300 seguidores. Mas os seus são intelectuais. Os são Você meus sabe amigos. que essas três ferramentas, hoje, cada uma atinge um grupo, né? O Facebook atinge a massa, o Instagram atinge adolescente e o Twitter atinge uma classe um pouco mais elevada, no nível intelectual. É verdade. O Twitter eu não uso muito. Eu acho que tem que escrever muito pouco, eu não consigo sintetizar. Aumentaram um pouquinho agora? Antigamente era 140, agora é 280 Consigo caracteres. escrever pouco. Já dá um mini texto. Já dá um texto. Muito bem. Pastor, o que fazer? Qual o projeto do Marco Feliciano e da frente da família no Congresso para se tentar, eu não diria normatizar, mas resgatar os valores familiares a ponto da população brasileira começar realmente a cair na real que tem alguma coisa por trás? O que pode ser feito? Projetos de lei, algumas leis que já estão para serem votadas, eu não sei quais são. O que pode ser feito? A guerra, onde se ganha essa guerra? Essa guerra está perdida? Essa guerra se ganha dentro de casa. Um parlamentar, por força de lei, a gente pouco pode fazer. Se o pai e a mãe não ir para a escola e não começar a bater o pé, dizendo eu não aceito que isso seja entregue ao meu filho, ensinar o meu filho nisso, nós não teremos futuro. Você vê, a ideologia de gênero estava impregnada dentro do PNE, Plano Nacional de Educação. A ideologia de gênero diz o seguinte, que o ser humano não nasce homem nem mulher, ele nasce um ser amorfo, ele é uma construção social. Matamos isso aqui no Plano Nacional de Educação. Bom, se saiu aqui da federação, aqui da Câmara Federal, tem que ser lei para tudo. Os ativistas infiltrados no MEC, vendo que aqui vencemos, foram para os planos estaduais de educação. O que tiramos aqui, eles colocaram no plano estadual. Onde nós conseguimos ir, eu acho que de todos os estados, uns 20 nós conseguimos arrancar. Como eles viram que arrancamos o estado, eles foram para o plano municipal de educação. Aí foram para as prefeituras e deu um tumulto. E aí, como viram que foram vencidos, pois bem, conseguiram colocar na Base Nacional Comum Curricular. Então você vê, a luta é lá dentro do MEC. Se o pai e a mãe não começar a gritar, não começar a bater o pé, se não houver uma reunião de pais e mestres, se não houver uma mudança no governo e a gente colocar um presidente da República que tenha um viés conservador, que tenha um olhar para a família, a batalha está perdida. Hoje existem muitos financiamentos de organismos internacionais. Esses financiamentos chegam ao Brasil, esse dinheiro chega ao Brasil para patrocinar alguns órgãos de comunicação, alguns blogs na internet, como, por exemplo, o Open Society Foundation, George Soros, que mais? Fundação Ford ou Fundação Rockefeller.
são organismos que têm flertado com a esquerda, não são de esquerda, são capitalistas agressivos, mas flertam com a esquerda com um plano diferente. Escusos. Exato. E o senhor acha que pode ser feita alguma coisa? O político pode fazer alguma coisa para que... Ou não tem jeito, isso não, entra mesmo e não tem como barrar. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos eu ouvi dizer, não sei se é fofoca, mas me parece que estavam aí com... não sei se havia um projeto ou se é só fofoca. Não, vamos expulsar o George Soros dos Estados Unidos. Não sei se é verdade. Mas enfim, é possível fazer alguma coisa? Seria uma grande bênção. Pessoal, o que deveria acontecer? Nós deveríamos usar as mesmas armas deles. O interessante seria encontrar, por exemplo, empresários brasileiros ou internacionais que tenham viés pela família e eles financiarem grupos. Seria interessante criar grupos em academias, em universidades, que voltassem a falar sobre conservadorismo, né? Grupos antagônicos ao grupo que aí está. Seria necessário fundarmos no Brasil, por exemplo, uma universidade conservadora, porque quando você começa a trazer para dentro da esfera intelectual, as coisas mudam. Fora isso, você vai fazer o quê? Qualquer coisa que você diz, você apanha. É homofóbico. É homofóbico. O patrulhamento é terrível. As pessoas têm que ir para frente, fazer como eu fiz. Eu represento não apenas o parlamento, ou meus seguidores, mas eu represento uma grande ameaça para o grupo progressista. Porque em 2013 eles pegaram todos os mísseis do mundo contra mim, me alvejaram e eu sobrevivi. Eles me veem como um perigo. Porque não era para eu ter sobrevivido. Na mente deles, um homem que sofre o que eu sofri, 90 dias de ataque, família, rua, casa, igreja, o cidadão recua, ele joga a toalha. E eu não joguei. Eu venci. E detalhe, criei um séquito de seguidores. Eles me veem como um problema, né? Então, a minha vida prova que você pode fazer a diferença. É aquela velha história, né, daquele menininho que estava na beira do mar, com uma estrelinha na mão depois que o mar veio e recuou, né, da maré. Ele pegou uma estrela do mar e jogou no mar. Ele jogou outra. E alguém falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou jogando as estrelas no mar. Mas tem milhões. Você não vai fazer a diferença nenhuma. Ele pegou e me disse, para essa aqui, eu fiz a diferença. Exatamente. Então, eu comecei sozinho, me mandaram parar, não parei. Criou-se um movimento. Hoje nós temos institutos, como esse aqui, o Instituto Burke, vou até fazer uma propaganda deles. Opa! Acabei de entrar no instituto, já terminei os primeiros 5 módulos deles, que é um instituto conservador, né? Edmund Burke foi o grande pai do conservadorismo liberal europeu, né? Dele vem Russell Kirk, que é o pai do conservador americano, inclusive estou até lendo um livro dele. Então é preciso as pessoas estudarem, porque se você não for para um debate, se você não for para um debate filosófico, intelectual, você não tem como vencer, porque o discurso deles é vitimista. Você não tem como ganhar de um discurso vitimista. É preconceito, você é racista, você tá tirando o direito das pessoas, então é um discurso que ninguém quer enfrentar. Ninguém quer enfrentar, e parece que eles têm ensinado isso cada vez mais às pessoas. As crianças. Hoje o menininho na escola, ele chega, se você botar a mão em mim, papai, eu chamo a polícia, que eu tenho direitos. Né? Começa por aí. É uma coisa que realmente... é maluquice, né? Eu acabei de gravar um vídeo agora, vai estar... Essa aqui como se diz, a banana está mordendo macaco. É por aí. É o poste fazendo xixi no cachorro. Isso. Eu acabei de gravar um vídeo agora, vai estar nas minhas mídias sociais daqui a pouco. Uma universidade federal agora, em Pernambuco, criou um curso especial. Abriu-se vagas somente para alunos que se autodeclararem travestis ou transexuais, para criar um programa interno da universidade, que vai ter também chamado de ruas, voltada para o público LGBT. Aí a pergunta que eu faço, calma, mas é só transexual e travesti. O homossexual não pode. Não pode. Tem que ser transexual, ou se você assumir que é uma drag queen. Ou operado. Ou travesti. Ou você tem que se caracterizar. Fora disso, você não pode participar do curso. Eu falei, eles estão começando a fazer Eu anunciei em 2013. Não é direito. Mas não somos todos iguais? Eles não querem direitos, eles querem privilégios. São mais de 300 projetos que tramitam aqui para eles. Como, por exemplo, criar um hospital a cada 50 mil habitantes somente para eles, com médicos e
É uma loucura. Para o mundo que eu quero Deputado, descer. nós não temos hospital nem para todos a população toda, né, com 50 mil habitantes, dificilmente vai ter um hospital bom lá. Né? Vamos tentar abrir a mente de quem está assistindo a gente aqui. Esse grupo, eles se auto-intitulam minorias. Né? O que é uma minoria? O que é uma minoria? Eu sempre digo para minha esposa que ela é minoria. Sabe por quê? Porque ela é loira com olhos azuis. Quem que é loiro de olhos azuis no Brasil? É raríssimo. Eu brinco com ela, falo, você é minoria. Olha como as pessoas às vezes não param para pensar. Os negros não são minoria? São, mas eles são 54% da população. Então não são minoria. São maioria. Então, como é a minoria dos negros? Aí nós temos que voltar na história. Os negros são minoria porque eles ocupam, não ocupam espaços importantes na sociedade como os brancos. Né? O negro ele fica mais na periferia, não ocupa os grandes lugares. Nisso eu até entendo, porque os negros ficaram escravizados 300 anos. Então, há uma separação, um hiato de 300 anos da comunidade negra e da comunidade branca. Tudo bem, negro é minoria. Mulheres são minoria? Em número não, porque elas são maioria. Mas são minoria porque não ocupam os mesmos espaços que o homem em empresas. O senhor acha que isso existe? Ainda existe. Em televisão, algumas coisas ainda existem sim. Mas, por exemplo, aqui no parlamento, nós temos 503 deputados, tem 50 mulheres. Mas será que não é porque as mulheres não colocam seus nomes à disposição? Então, não sei. Mas aí Pelo menos eu vejo que a maioria dos candidatos são homens. O que vai acontecer? Vamos voltar no mesmo problema dos negros, né? 300 anos de escravidão. A mulher até pouco tempo atrás nem votava. Ah, bom. Então encaramos isso. Então eu entendo negros e mulheres. Agora vamos lá. Homossexuais são minoria do quê? Porque em número não são. Só se for em número. Porque eles são os mais estudados. A parada gay de São Paulo movimenta milhões, tanto é que eles dão mais ênfase à parada gay do que a Marcha para Jesus. Inclusive com patrocínio do governo. Sim, por quê? Porque tem... Caixa Econômica Federal, acho que Dória, patrocina. Petrobras. Dória acabou de dizer agora que foram 600 milhões arrecadados na Marcha Gay. Na Marcha para Jesus tem algum patrocínio do governo? Não, acho que a prefeitura dá um palco. Não, mas da Caixa Econômica Federal, da Petrobras? Nada. Só pra gente saber. Então, mas por quê? Porque eles dizem que crente não gasta. Eles patrocinam aquilo que movimenta a economia. Então, veja só. Calma aí, se os gays, que são um grupo pequeno, movimentam tanto dinheiro, eles não são minoria. Eles são o grupo que mais compram roupas de marca. Você nunca vai ver um gay vestido como a Maria da esquina. Como a Maria, minha mãe. Não, eles vão sempre parecer com a artista da TV. Não, você começa a entender? Sim. Então, só que esse debate... Eles gastam muito até porque não tem filhos. E o senhor tem filho, eu também tenho filho. O filho dá muito mais despesa. E são estudados, eles conseguiram, a maioria... mais dinheiro. O grupo LGBT é o grupo que mais anel de formatura tem no nosso país. São pessoas preparadas. Então eles não são minoria, porque o negro é minoria porque ele não ocupa espaços. A mulher é minoria porque ela não ocupa espaço. Os homossexuais ocupam espaço na imprensa, na TV, em todos os lugares. Todos. Você entende? Então eles não são minoria, mas o que eles fazem? Pegaram um gancho, se colocaram do lado dos negros, pegaram dos negros e das mulheres, disseram que também eram, e o brasileiro engoliu. Isso é um fenômeno mundial, não, pastor? Sim, é uma agenda mundial. Eu tenho uma teoria que eles falam que é a teoria de conspiração. A ONU, o organismo que mais apoia o movimento LGBT do mundo, né, a Unesco, e o pensamento deles é o seguinte: a ONU pensa em mundo, né, dizem eles. Eles sabem que o maior problema que o mundo vai enfrentar daqui para frente é a explosão demográfica. Havendo uma explosão demográfica, o problema que nós vamos ter são com os recursos naturais. O senhor acredita que existe realmente grupo de pessoas com muito poder, que tem um governo paralelo, que atuam para o controle, não sei se Illuminati ou Clube de Bilderberg, falam de um monte de coisa aí. Eu acredito que sim. Um grupo de pessoas muito poderosas que, paralelamente ao governo, tem muito poder, às vezes até mais do que poder, influenciam e realmente tem um plano de controle de natalidade, etc, controle demográfico. Você acredita nisso? Existe isso? Eu acredito que exista, porque eles são grupos econômicos. E o grupo econômico ele não vê pessoas, ele vê números. Né? Para eles é interessante ter uma guerra na Síria, porque aí você vende armamento, do armamento você vai precisar de médicos, você vai precisar de... E reduz a população. Depois você vai ter que reconstruir a cidade, né, os grandes conglomerados de indústrias. Então existe sim. E quem mais morre é homem. E o homem é muito mais fértil que a mulher.
né? O homem morre antes da mulher. No Brasil, sentido, o homem morre, a mulher vive mais que o homem, né? Então, existe sim grupos assim, existem, né? E a gente não pode fechar os olhos para isso. Só que você falar coisa assim, você é taxado de louco, né? Viu um Donald Trump nos Estados Unidos, por exemplo? Não tem um dia que a Globo ou qualquer outro grupo de esquerda não espanque ele. Falando em Rede Globo, o senhor parece que não é muito amigo da Rede Globo. Ah, rapaz, olha, eu cansei. Eu cansei porque esse povo tem tanto poder dado por nós. Porque eles não são donos da emissora. A emissora é uma concessão pública, tem que ser renovada. Se o senhor fosse presidente, o senhor colocaria a renovação da Rede Globo para votar? Eu não sei. Em votação? Para jogar para o plenário? Eu não sei como funciona isso, né? Porque eu acho que nós já fizemos isso no mandato passado. Eu acho que joga. Mas se houvesse uma forma de trazer isso para cá, eu chamaria o Congresso e reveria, sim, essa questão. Porque como pode um grupo lutar tanto contra grupos como cristãos, como evangélicos, como católicos? Eles nos veem como lixo, como monstros, como se nós fôssemos a pedra de tropeço a ser batido. A pedra de tropeço no crescimento progressista do país, né? Eles não nos respeitam, não nos respeitam. Semana passada o senhor esteve na Jovem Pan. Foi? Eu acompanhei a entrevista do senhor inteira, 51 minutos, se não me engano. Mais ou menos isso? Foi 1 hora. 1 hora, né? 1 hora, bateu 1 hora. Isso. Era para ser 20 minutos. Era para ser 20 minutos, mas como o senhor dá muita audiência. Isso é verdade. Ficou em terceiro nos top trends do Brasil. Ficou em terceiro? Eu não sei quem que dá mais audiência, é o senhor ou o deputado Bolsonaro. Nós empatamos. A briga é boa, né? Onde a gente vai, empata. Muito bem. E teve uma hora lá que os ânimos deram uma acirrada, né? O senhor quer fazer um resumo ali? O que o senhor acha? Era 5 contra 1? 6, né? 6 contra 1? O senhor falou, que 6 contra 1 não dá. Mas todos os seguidores deles, né, e mais os diretores soprando o ouvido que eles tinham que perguntar, eu fui preparado, eu fui como Daniel para a Cova dos Leões. Né? Só que eu pensei que ia pegar uma turma mais preparada, né? Porque eu achei que o Morning Show não era só um grupo de humor. Né? Eu gosto muito do programa deles, admiro todos ali, são colegas jornalistas, são pessoas do mais alto gabarito, sem dúvida nenhuma. Mas eles pegam muito do pé do senhor, né? Parece que é sempre as mesmas perguntas, né? Hoje a gente está até fugindo um pouquinho dessas perguntas para não ficar um pouco... É que são as mesmas perguntas, eles, e não importa o que eu fale, a mente deles não muda nunca, né? E eles nem estão abertos, vocês não estão abertos a um outro mundo. Né? Aquela garota, menina lá, falando que se fizesse uma festa eu ficaria sozinha, como se eu fosse um ser abandonado, né? Eu tenho milhões de seguidores e ela não tem. Eu fui entrar no Twitter dela, tem 12 mil pessoas, eu tenho 500 mil só no Twitter, fiquei com pena dela, né? Mas veja só, o pensamento deles é esse, a mente deles foi preparada pela grande mídia, que diz que eu sou um monstro, que eu sou um homem atrasado no tempo, né? Mas eu acho que eu acabei colocando alguns deles no lugar deles lá. Não, foi boa a entrevista, eu gostei, realmente o senhor foi muito bem. Embora no começo tenham dito que eu não era nazista, mas depois confirmaram que eu era nazista. Você viu aquilo, rapaz? Agora está na moda esse negócio de chamar os outros de nazistas. Mas era um despreparo daquele moço, né? Despreparo intelectual, não conseguiu debater comigo em alto nível. Acusar a pessoa de nazismo é crime. O nazismo eu poderia crime, processar, né? Teve um juiz de direito, um juiz federal lá de São Paulo que me ligou na sequência, falou, eu vou abrir um processo contra ele. Eu falei, não vale a pena, vamos dizer que nós estamos tolhendo o direito dele ser jornalista. Parece que está da moda agora chamar as pessoas de nazista, de fascista, né? Eles nem sabem o que é isso. Eu não matei ninguém, eu não discriminei ninguém por raça. É um absurdo. É o macaco, a banana mordendo o macaco. Isso. Mas tá bom, mas foi legal, eu gostei.